Boa noite! Está no ar o Saúde e Educação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a busca pela beleza. Vale tudo? Fica com a gente! E hoje, para falar sobre essa busca pela beleza, eu estou com a nutricionista funcional esportiva Natália Oste e com o cirurgião plástico Dr. Eduardo Segato. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigada. E vamos começar já com tudo é válido pela beleza? Particularmente, eu acho que nem tudo. É preciso ter um pouco de parcimônia, é preciso saber até onde a intervenção cirúrgica pode levar você à sua beleza. Então, sempre é importante ter uma ponderação. Não é tudo que é modismo, cabe para todos os pacientes. Então, nesse assunto de beleza, às vezes, menos é mais. E aí, Natália? Em relação à alimentação, eu também tenho essa mesma visão, né? Porque não é tudo que é para todo mundo. Hoje a gente vê muito terrorismo nutricional, né? Com os alimentos, principalmente o carboidrato, aí virou vilão do mundo, né? Então, acho que tem que ter bastante cautela em relação a essa busca excessiva pela beleza com a alimentação, porque a gente influencia nossas funções fisiológicas, né? Quando a gente mexe com a nossa alimentação. Então, se tem uma restrição muito grande, pode prejudicar, principalmente sem o acompanhamento de um profissional também, né? Às vezes a pessoa ela não sabe como que faz, aí digita lá no Google, dieta, e faz aquele acompanhamento pela internet e pode acarretar em alguns danos. E doutor, o Brasil está aí entre os países que mais realizam procedimentos estéticos. Isso acontece por quê no Brasil? Qual seria? Eu acho que é uma coisa cultural, né? Primeiro porque nós temos um país que é tropical, né? Onde as pessoas usam roupas cada vez menores, então assim, existe uma divulgação do corpo, né? A gente percebe que em certas culturas, onde o clima é muito frio, não se tem essa preocupação. E aqui, como nós temos muita exposição do corpo, então a gente tem essa cultura de estar bem fisicamente para poder ser feliz. E às vezes nem sempre isso é o importante. A mudança física, a beleza física tem que acompanhar a beleza psíquica. A pessoa tem que estar bem psicologicamente, não só preocupado com o corpo. E aí entra, Natália, a questão da alimentação, essas dietas radicais. Então as pessoas cortam por conta própria aquilo que elas imaginam que não faz bem. Isso interfere até no humor? Interfere, eu não sei se você já conviveu com alguém assim que está fazendo uma low carb, mas a pessoa fica mais mal-humorada, né? Então, acho que a privação também daquele alimento. Porque o comer ele é muito social também, né? Então a gente vai numa reunião, num aniversário, num happy hour, e aí se a pessoa está numa dieta muito restrita e ela decide não comer mesmo, às vezes ela se priva desses momentos de lazer. Então isso também vai alterar o humor da pessoa. E às vezes uma própria disfunção também da alimentação altera o humor também. Doutor, o distúrbio de imagem, é comum as pessoas buscarem soluções com procedimentos para alterar uma imagem que ela tem equivocada dela mesma? Com certeza. A gente vê muito isso em consultório. Existem alguns estudos falando que até 30% dos pacientes que se submetem à cirurgia plástica, na verdade, não teria nem indicação de fazer o procedimento. Então, esse distúrbio da autoimagem é muito comum, principalmente nas pessoas mais jovens. Adolescentes, pessoas que ainda estão numa fase de formação do psique, né, da maturidade psicológica, isso é muito comum. Então é preciso que o profissional, quando vai abordar esses pacientes, observem bem esse lado emocional. Porque às vezes você faz uma cirurgia plástica e você não vai atingir o objetivo do paciente. Ela tem uma imagem que às vezes você com cirurgia plástica não consegue atingir. Então isso é muito importante, tem que ter um critério muito importante e nisso a avaliação no consultório, a conversa antes da cirurgia é muito importante. Legal. Agora nós vamos até as ruas ver o que as pessoas querem saber sobre a busca pela beleza. Eu queria saber se o bronzeamento artificial traz algum risco à saúde?
Bronzeamento artificial. E aí, doutor, traz riscos? Traz riscos. A radiação ultravioleta, mesmo na máquina, é perigosa, causa um fotodano, está relacionado com uma maior incidência de câncer de pele. Então, não é uma boa indicação hoje essas máquinas de alto bronzeamento. Existem alimentos que potencializam a gente adquirir aquele bronzeado mais verão, não existe, Natália? Sim, a cenoura é um bom alimento para isso, né? Então, caprichar aí no consumo de cenoura e sol, né? Mas acho que o sol também tem o horário correto, exato, né? Sempre, se possível, até as 10 da manhã, sempre usando filtro solar. Lembrando que com o filtro solar a gente também se bronzeia e com mais qualidade. Então, sempre quando for ter a exposição solar, ter o hábito de usar sempre o filtro solar junto com a exposição. Existe uma idade, doutor, que a pessoa pode ir para um tratamento mais invasivo, estético? É difícil falar, depende do segmento corporal. Né? A gente observa que os segmentos, as cirurgias relacionadas à face, geralmente a gente começa a abordar cirurgicamente após os 40 anos, né? Que é quando começa a ter já um fotodano, começa a ter um envelhecimento natural. Em relação ao segmento corporal, mama, abdômen, não tem uma idade correta. Depende de cada paciente, de cada alteração física de cada um. Mas a gente percebe que nos pacientes mais jovens, a abordagem do segmento corporal é mais comum. E nos pacientes com mais certa idade, após os 40, 50 anos, a gente opera mais o segmento facial. É legal perceber que o doutor falou aí a questão de cada corpo. Cada organismo ele tem uma necessidade e ele reage de uma maneira. Na nutrição acontece a mesma coisa, existe uma dieta para cada biotipo. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal colocar é, primeiro, alinhar a expectativa, né, do paciente com o resultado, porque muitas vezes eles buscam um corpo que não é compatível com a realidade dele. Então, alinhar essa expectativa para o paciente não se frustrar, né, que foi o que o doutor falou, que às vezes tantos procedimentos estéticos e ela ainda não alcança o corpo que ela quer, né? E existe a individualidade bioquímica das pessoas, então cada um vai reagir a um jeito em determinadas, vai reagir de um jeito em determinada dieta, né? Então você, por exemplo, pode ser uma boa candidata a fazer uma estratégia low carb, outra pessoa pode não se adaptar tão bem a essa estratégia. Então, por isso que o acompanhamento do profissional para ele identificar qual é a melhor estratégia para você é super importante, que aí os resultados vêm mais rápido também. E não existe segredo, é bom senso sempre. O Saúde e Educação vai para o intervalo, mas a gente volta já. Fica aí. Saúde e Educação está de volta e hoje nós estamos falando sobre a busca pela beleza. Já começamos dizendo aqui que não vale tudo pela busca beleza, certo, doutor? E aí, quando chega esse paciente no consultório que ele imagina que ele quer ficar como uma figura pública conhecida, uma atriz, um modelo, como lidar com isso? É muito importante a gente ponderar, né? Tentar sempre usar exemplos, né? A gente precisa mostrar para o paciente que às vezes a alteração que ela deseja, a anatomia dela não permite que a gente consiga chegar no resultado ideal. Então a gente tem que ter sempre uma consulta bem esclarecedora, bem objetiva, e sentir o que o paciente quer. E quando nós percebemos que o paciente não tem essa indicação, que nós não vamos atingir essa expectativa do paciente, nós temos que ser honestos. Né? E contraindicar, às vezes, uma cirurgia plástica é mais importante do que realizar. Às vezes, para nós cirurgiões plásticos, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar não. Né? E talvez um não no momento certo é muito importante. Porque se o paciente opera com uma expectativa muito alta e você não vai conseguir atingir esse objetivo, a frustração vem depois. Né? Então, o mais importante é tentar ponderar e dizer ou não na hora certa. E a imagem, né? Você vai ficar lidando com aquilo ali o tempo todo, né? Sim. Olhando no espelho, olhando nas fotos. Isso pode trazer um dano emocional muito grande, né? Sim. Natália, me fala uma coisa. Existem alimentos que são favoráveis para a gente perder peso? Na verdade, existem alguns alimentos que eles são termogênicos, né? Que a gente fala. Que eles vão auxiliar no metabolismo, tudo isso.
Mas eles não adianta você consumir esses alimentos se você não tiver uma dieta equilibrada, não praticar uma atividade física. Então tem alguns alimentos às vezes que vêm na moda, né? Por exemplo, já teve a moda do chá verde. E o chá verde vai emagrecer porque ele acelera o metabolismo. Mas só o chá verde não vai trazer esse benefício, né? Então o chá verde ele pode auxiliar sim, desde que você tenha uma alimentação equilibrada para a perda de peso. E uma atividade física também vai ajudar bastante no processo. E aí, doutor, uma outra pergunta que fica. Lipoaspiração, ela emagrece? De maneira alguma, né? A lipoaspiração é uma cirurgia que não é indicada para emagrecimento. Lipoaspiração bem indicada é lipoaspiração realizada em pequenas gorduras localizadas. Então são pacientes que estão dentro de um peso ideal, que possuem um índice de massa corpórea ideal, e você vai tratar uma determinada localidade corporal, seja o dorso, seja o abdômen, mas com pouca gordura. Mesmo porque, quando o paciente está acima do peso, ele tem uma gordura visceral também. E essa gordura visceral, nós não conseguimos abordar com a cirurgia plástica. Então, muitas vezes nós fazemos uma cirurgia de contorno corporal, emagrecemos subcutâneo, mas nós não conseguimos abordar essa gordura intraabdominal, que é a gordura visceral. Então, você não vai atingir um resultado interessante. Então, de novo, é o combo: alimentação, atividade física, e a cirurgia plástica ela entra aí para dar esse retoque final. Complemento. É a cereja do bolo. Cereja do bolo, realmente. É a cereja do bolo. Realmente. Por que as mulheres são as mais preocupadas com o quesito da beleza? Essa busca ela está mais linkada ao universo feminino? Eu acho que a mulher ela já tem uma vaidade, né? Já é da essência da mulher. Mas o que eu vejo na minha experiência, quando o homem é vaidoso, eu não sei se o doutor tem essa experiência também para compartilhar, mas ele chega a ser muito mais vaidoso do que a mulher. Então é uma coisa assim que você fala, calma, né? Às vezes, mas às vezes chega a exagerar, a ser um ponto muito crítico consigo mesmo, né? E de ficar buscando aquela coisa que nunca vai existir. Mas eu acho que a maior parte das mulheres, porque é da nossa essência, né? A gente gosta. E aí, doutor? Né? Eu acho que os homens são vaidosos? São. Acho que o que ela disse é uma coisa interessante. Homem, quando é muito vaidoso, ele é muito vaidoso. Então você percebe que ele tem uma certa busca para melhorar em todos os sentidos. Tanto corporal, facial, qualidade de pele, não só com cirurgias, mas com procedimentos estéticos. Então, assim, o homem, quando é vaidoso, é muito vaidoso. Mas, pegando um gancho no que a doutora disse, eu acho que também tem um lado da cultura ocidental, né? Eu acho que nós temos uma cultura muito americanizada, né? Então, a mídia, eu acho que participa muito desse resultado, né? Dessa idealização que as pessoas e as mulheres têm, né? Hoje a gente tem foto, internet, vídeo, né? Então, assim, a gente vê muita coisa que às vezes, na verdade, né, não existe, né? Então, esse lance da mídia dando muita ênfase na beleza, né? Isso aí ajuda muitas pessoas a querer procurar procedimentos por conta disso também. As redes sociais, né? Mostrando aquelas perfeições. Exato, que não é tão simples. E também a gente sabe que existem muitos filtros. Com certeza. Muitos filtros, muito Photoshop aí para ajudar a gente. Com certeza. Então vamos para a rua ver o que o pessoal quer saber sobre a busca pela beleza. Prótese de silicone atrapalha a amamentação? Olha que pergunta boa. Prótese de silicone atrapalha? Isso é um mito, né? A prótese de silicone não atrapalha com a lactação e nem com a amamentação. Geralmente os implantes, quando são colocados nas mamas, ou eles ficam numa posição retroglandular ou retromuscular. Então elas não interferem com a lactação, não interferem com a produção do leite pela glândula mamária e nem interferem com a saída do leite pelos ductos galactóforos. Então, assim, a prótese fica quietinha lá embaixo da glândula ou embaixo do músculo e não vai interferir com a amamentação. Nem com a produção do leite e nem com a saída do leite pela papila. Me fala uma coisa, existem alimentos, bebidas que são prejudiciais para a nossa pele, que dá aquele aspecto de envelhecimento, que contribui?
Sim, na verdade hoje os alimentos que a gente chama de alimentos inflamatórios, né? Que são os alimentos industrializados, que contêm muito açúcar, que contêm muito sódio, que são geralmente os congelados, os alimentos em pó. Então, basicamente a maioria dos industrializados, eles acabam contribuindo para o nosso envelhecimento, né? Então, acaba inflamando mais o nosso organismo e gerando mais radicais livres, tudo isso, tá? Então, é bom evitá-los para ficar com uma pele bonita. Excelente! E no próximo bloco, nós vamos conhecer a história da influencer digital Jéssica Ive e a sua trajetória pela busca à beleza. E também temos o nosso Mitos e Verdades. Fique aí que a gente volta já. O Saúde e Educação está de volta e agora nós vamos conhecer a história da Jéssica Ive. Ela é uma influencer digital, modelo plus size e conta um pouquinho como foi a sua busca pela beleza e a sua aceitação e plenitude. Oi pessoal do Saúde e Educação, eu sou a Jéssica Ive, sou influenciadora digital e modelo plus size. E eu queria contar para vocês hoje um pouquinho da minha história para quem ainda não conhece. A gente tem que percorrer um longo caminho até conseguir se aceitar de fato, né? E isso tudo começou quando eu era muito pequena, porque o primeiro contato que a gente tem com a não aceitação do corpo vem da própria família. E eu falo que a gente se enxergar através dos olhos dos outros é muito complicado, porque a gente nunca agrada todo mundo. Óbvio que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem esse discernimento, né? Mas o julgamento das outras pessoas, das pessoas que estão dentro da nossa casa, das pessoas que estão perto da gente, realmente enlouquecedor. Eu acho que quando a gente diminui a cobrança em cima da gente mesma, e aceita, né? Aceita que tem dia que a gente não tá bem, tem dia que o peso vai incomodar, tem dia que o peso não incomoda. Quando a gente aceita essas pequenas coisas, a vida fica mais fácil e a gente consegue ser mais feliz, né? Eu, óbvio, não faço nenhuma apologia, eu sempre falo isso no meu Instagram, eu não faço apologia a sobrepeso, obesidade. Eu acho, o que eu prego muito é que a gente tem que ser feliz da forma que a gente é e conseguir fazer o melhor da gente mesma. Sempre cuidando da saúde, minha saúde é de ferro, aliás, hoje eu tenho a saúde muito melhor do que quando eu era muito magra. Em todos os sentidos, psicológico e a saúde física mesmo. E outra coisa que eu acho que é muito importante ressaltar, que eu pratico, né? Eu tenho 2 sobrinhas meninas e eu sempre pratico isso. Ensinar as pequenas, as crianças e adolescentes a se amarem do jeito que são. Porque a gente tem uma coisa cultural que é assim. Se a menina tem o olho lindo, mas o cabelo é feio, a gente vai falar do quê? Do cabelo. A gente não vai elogiar o olho. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar as coisas positivas nas crianças, para realmente conseguir quebrar esses padrões de beleza que a gente tem na sociedade, que já foram muito mais fortes, hoje graças a Deus a inclusão é muito maior, mas ainda a gente tem um longo caminho aí para percorrer. Olha que história maravilhosa! E ela é linda! A Jéssica é linda, um sucesso nas redes sociais e uma história de superação, né? De quem viveu esse conflito com a imagem e se aceitou, hoje vive da imagem. Então, doutor, comenta um pouquinho essa busca de uma imagem padrão. Você percebe isso muito hoje no consultório? Sim, é o que eu disse, né? Eu acho que o padrão da mídia, né? Rotula muitas pessoas, então às vezes as pessoas chegam querendo o nariz da famosa, o corpo do conhecido, né? Então assim, nós temos que ficar muito atento com isso, né, no consultório, quem mexe com beleza, quem mexe com estética, né? E esse exemplo que ela deu é fantástico, né? A felicidade da gente está na cabeça, né? O corpo, né, a beleza física é um complemento do emocional. Se você não está com o seu emocional organizado, que nem ela disse, se aceitando, você pode fazer a plástica que você quiser, que você vai achar um defeito em alguma coisa. Às vezes até a própria plástica, que fica muito boa, você vai achar um defeito no resultado. Então, o equilíbrio emocional é fundamental. É o princípio básico, com certeza, né? E aí me fala uma coisa, Natália, ela comentou aí que hoje ela é inclusive mais saudável do que na época em que ela fazia N coisas, né? N dietas. Quem conhece um pouquinho da história dela, acompanha ela nas redes sociais, ela conta que ela já fez dietas restritivas absurdas. Quais são os danos dessas dietas para o nosso organismo?
Em dietas muito restritivas, você pode, ou com certeza, né, deixar de ingerir muitos micronutrientes que são extremamente importantes para o nosso organismo, né, e para a nossa saúde. Então, acredito que foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Então, como ela fazia uma restrição muito grande, ela não tinha nutrientes o suficiente para nutrir o corpo dela, né? E hoje, talvez não ligando tanto para esse padrão, busca, né? esse padrão, né, de beleza, ela se sente melhor, já se aceitou melhor, ela come de uma maneira melhor e o corpo dela fica mais nutrido, dando mais saúde, né? A pessoa ser magra não é sinônimo de saudável. Hoje existem obesos que são desnutridos por falta de nutrientes, né? Então, hoje mudou-se muito essa visão da desnutrição. Então, desnutrido é só quem é magro. Não, muito pelo contrário. Existem muitos obesos também que podem ser desnutridos e magros que podem ser bem nutridos ou não, dependendo da alimentação. É a qualidade do que a gente ingere, né? Exatamente. E assim, pessoal, aqui no nosso Saúde e Educação, a gente tem um momento que a gente coloca algumas afirmações que vieram lá dos nossos telespectadores, que é o Mitos e Verdades do Saúde e Educação. Então eu vou começar aqui com o doutor. Doutor, é o seguinte, lipoaspiração emagrece? Não. Mito. Mito. A lipoaspiração consegue melhorar o contorno corporal. Você consegue retirar um pouquinho de gordura localizada em determinadas áreas, né? A lipoaspiração trata o subcutâneo, né? A gordura que está entre a musculatura e a pele. Você não consegue emagrecer o que está dentro do seu organismo, né? A gordura visceral, a gordura abdominal. Então, isso é mito. Doutora Natália, dieta da proteína emagrece? Depende. Na nutrição, a maioria das respostas é muito depende, né? Depende de como essa dieta da proteína for feita para você. A proteína, ela tende a dar muita saciedade, então as pessoas, elas se adaptam bastante. Mas qual é o tipo de proteína que você vai colocar? Né? É uma picanha? É uma proteína um pouco mais, com mais gordura, então ela tem que ser bem equilibrada também, da mesma forma. Ela é um mito e verdade. Ela pode ser um mito e pode ser uma verdade. Depende aí de um acompanhamento, mais uma vez, de um profissional, né, que te oriente. Exatamente. Fazer cirurgia de desvio de septo muda a forma do meu nariz? Muda. Geralmente sim. As laterorrinias, né, que são os desvios do nariz, geralmente ocorrem devido a um desvio do septo, né? Como a doutora disse, também depende. Tem pacientes que tem só um desvio de septo que não aparece externamente. Só tem uma alteração do fluxo, no fluxo nasal, você não respira bem. Mas na maioria dos casos onde os pacientes têm desvio de nariz e tem a laterorrinia, geralmente é acompanhado com o desvio do septo. Natália, vinho emagrece? Mito! Bebida alcoólica nunca é indicado no processo de emagrecimento, tá? Então, tem pessoas que gostam, né, de consumir bebida alcoólica, então a gente acaba equilibrando na dieta justamente por aquela questão social, da pessoa ter um equilíbrio, porque também uma restrição muito grande pode causar um desânimo, né? Então, mas o vinho, a bebida alcoólica, em geral, elas não emagrecem, tá? Doutor, aqui para fechar, mulher que faz abdominoplastia não pode engravidar? Mito. Isso é uma mentira. O que não se deve após uma abdominoplastia é você engravidar precocemente. Alguns trabalhos mostram que se você aguardar, geralmente em torno de um ano, que é um prazo para ter a cicatrização da musculatura, né, daquela aplicatura que nós fazemos do músculo quando se faz a abdominoplastia, se você esperar um ano, que é um prazo ideal para ter essa cicatrização, a mulher pode engravidar sem nenhum problema. Perfeito. E agora, para a gente fechar, vamos fazer algumas considerações finais aqui com os nossos convidados. Doutor Eduardo, sobre a cirurgia plástica, a decisão de fazer uma cirurgia, o que as pessoas devem pensar antes de mais nada? Eu acho assim, a cirurgia plástica ela vem para complementar um estado de espírito, né? Se você está
tendo alguma alteração estética, né, do seu corpo, que está te incomodando, e que você tenha uma certa necessidade de fazer a cirurgia, ótimo, converse com o seu médico, ou ouça a opinião dele, para a gente saber se realmente isso daí é pertinente. Porque às vezes a paciente idealiza que a mama dela é pequena e na verdade não é, né? Então, assim, o importante é estar com uma cabeça equilibrada, né, com o emocional equilibrado e ouvir a opinião do médico. Esse binômio médico, o paciente é muito importante. Primeiro porque o médico tem que entender aonde o paciente quer chegar com a cirurgia plástica. E se você não conseguir chegar no que ele imagina, não faça a cirurgia plástica, né? É entender que é um profissional que ele estudou para isso, Sim. Ele conhece todas as técnicas e ele sabe quais são os resultados tangíveis. Exatamente. Né? A gente já idealiza onde consegue chegar, né? Então o cirurgião que é bem treinado, que está habituado com a cirurgia estética, ele sabe até onde ele pode chegar com a cirurgia. E você precisa entender se aonde você pode chegar vai satisfazer o que o paciente idealizou, né? Por isso que é importante você ter essa ponderação e sentir. Se realmente o paciente está querendo resultado que você não vai atingir, não opere. Perfeito. Doutora Natália, e as nossas dietas da internet? Então, o mais indicado é a pessoa realmente procurar uma ajuda profissional, né? Então, de um nutricionista, para começar qualquer plano alimentar que seja. Porque realmente aquilo não pode ser indicado para ela, né? Ou ela não vai se adaptar àquilo que ela buscou no Google, ou até no começo pode dar um resultado legal, porque às vezes qualquer mudança que ela fizesse iria gerar um resultado, né? Mas e a longo prazo? Como que isso vai ficar? Como que isso vai reagir no organismo dela? Então, a dica assim, de ouro é sempre acompanhada de um profissional, porque a dieta restrita às vezes pode funcionar desde que acompanhada e aplicada da maneira correta. Perfeito. Na verdade, essa busca começa primeiro de tudo na mente da gente, não é mesmo? Muito obrigada pela presença de vocês. O Saúde e Educação de hoje fica por aqui, mas vocês já sabem, temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 20h30 da noite, aqui na TV Claré. Boa noite.